onde o nosso Senhor Jesus é exaltado e o testemunho e as parábolas e as narrativas dentro daquele livro nos ensina diretamente do próprio Criador. O ensinamento vem diretamente do próprio Criador, porque é o testemunho da sua vida, é a característica do nosso mestre. Então nós vamos aprender juntamente com ele como que é fazer a obra de Deus. Lembra que eu perguntei aqui domingo o que é fazer a obra de Deus? Então vai se preparando que nós vamos aprender o que é fazer a obra de Deus, o que realmente é fazer a obra do Senhor. Porém, nós estamos hoje no capítulo de número 10 do livro do Apocalipse. Semana passada, eu dei um resumão aqui de tudo que nós falamos, e nós estamos ainda centralizados dentro do sétimo selo, e hoje nós estamos falando sobre a sexta trombeta, e estamos falando ainda sobre o segundo ai dentro das Escrituras. Então vocês percebam que o livro do Apocalipse ele se torna um pouquinho difícil de compreensão, porque tem muitos ais, tem muitas trombetas, tem muitos sete, tem muitos números. Porém, se nós formos para e passo, prestando atenção, não precisa de muita assombro para poder entender o livro. O que nós precisamos é de um pouco de paciência e de alguém, ou de alguma forma, nós entendermos alguns símbolos e selos e números, para nós termos uma melhor compreensão dentro do livro. Até agora eu acredito que tem suprido bastante algumas dúvidas, e trazendo até a clareza alguns mistérios, que eram antes, mas hoje, através de uma explicação, se torna um pouquinho mais claro e evidente o que o João estava querendo dizer para a sua igreja. No capítulo de número 9, onde nós iniciamos a sexta trombeta, nós também presenciamos aqui dentro dessa passagem um animal ou um bicho híbrido igual e semelhante a alguns textos atrás que nós vimos. E lembrando os irmãos que aquele monstro feio que tinha dente como de leão, cabelo como de mulher, que era como gafanhoto, não é literalmente um animal, mas que cada característica daquele animal representava um adjetivo, uma astúcia, uma ação feita por ele. E no capítulo de número 9, nós também vemos um cavaleiro. Olha no verso 17 do capítulo 9. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumo e enxofre. E semana passada nós entendemos que o fumo, o enxofre, ele simboliza o quê? A justiça de Deus. Nós vimos que a justiça de Deus através do enxofre foi recaída sobre a Sodoma e Gomorra, sobre a Babel, foi recaída sobre algumas situações e será recaída no futuro sobre a grande Babilônia, sobre os filhos da desobediência. Lembrando também que a sexta trombeta, ela simboliza o flagelo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que de alguma maneira perseguiram a igreja, ou foram apóstatas da igreja, ou foram aqueles que não conheceram o que é a igreja. Então aqui nós estamos vendo o flagelo de Deus sobre os filhos da desobediência. E esses cavalos, esse cavaleiro aqui, ele saiu com uma couraça de fogo, que simboliza o quê? Um juízo divino. E qual era o dano que eles causavam sobre a terra? O verso de número 20 vai falar assim, verso de número 19: porque o poder do cavalo estava na sua boca e nas suas caudas, portanto suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas. Então esse flagelo que Deus tem colocado sobre os filhos da desobediência é uma praga, e essa praga ela causa dano através da murmuração, através da ludibriação, através da falsa paz. Então o flagelo de Deus para os filhos da desobediência é o que?
é dar o engano a eles, é deixar eles viver como se estivessem vivendo bem. Lembra que eu já disse para vocês que uma das maiores, ou na verdade o maior castigo de Deus sobre a humanidade não é a tribulação, mas o maior castigo de Deus sobre os homens é a ausência dele, é ele abrir mão, é ele deixar os homens fazerem aquilo que eles querem, viverem ao seu bel favor, achando que estão por cima da carne seca. Então Deus, por muitas das vezes, vai permitir isso acontecer para que o próprio homem se perca, ou continua dentro da sua perdição. Então, o capítulo de número 9, a sexta trombeta, está falando exatamente isso. E olha só que interessante, o verso de número 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Está mostrando a característica de quem vai sofrer esses danos, esses flagelos desses agentes divinos. Quem são eles? Aqueles que praticam os homicídios. E homicídio aqui não é literalmente eu matar a pessoa com uma força bélica, ou uma espada, ou no enforcamento, ou no fogo. Não, aqui está falando do homicídio com a língua, porque nós matamos muito mais com a língua do que com atitudes. Nós matamos muito mais as pessoas com nossa murmuração, com a nossa feitiçaria, porque a ideia aqui é isso, é murmúrio, é feitiçar, é falar contra, falar de. Quando isso acontece, nós já nos colocamos já no patamar de filho da desobediência, e corre um grande risco de nós não herdarmos então a salvação, porque se isso está apontando para aqueles que já ficaram, então quer dizer que se eu faço isso hoje, é uma clara evidência que eu posso ficar no arrebatamento. Então nós temos que não vacilar e vigiar dentro desses pontos. Feitiçaria nem na sua prostituição. Lembra que eu falei que prostituição não é necessariamente eu simplesmente deitar em outra cama, mas é o que? É eu prostituir a minha fidelidade ao Deus que eu disse servir. Se eu estou aqui agora com o corpo presente, mas a minha mente está em outro lugar, desculpe, está adulterando o culto, está adulterando o momento, porque esse momento é o momento de reunirmos no nome de Deus, de louvarmos o nome de Deus e de ouvirmos sobre o nome de Deus. Então, quando nós nos ajuntamos como igreja, agora, nesse exato momento, não estamos mais em um plano terrestre, não estamos mais em um plano natural, mas agora, nesse momento, nós estamos vivendo o quê? O reino de Deus, a comunhão dos santos, aonde a presença de Deus, que anda no meio dos santos, Ele que discerne qual é a intenção de cada coração. Não é eu que vou discernir a intenção do teu coração para eu te julgar que você está adulterando ou não. Quem discerne se eu estou adulterando o meu culto ou não é aquele que é dono da igreja e que anda no meio da igreja e que é apto para discernir qual é a intenção do coração. Então, quando ele fala que os prostitutos não entrarão no reino do céu, não está falando literalmente ou somente daqueles que praticam o ato de moralidade, trocando de casal, trocando disso, fazendo aquilo, traindo a esposa, não necessariamente, mas muito mais pesado com a consciência daqueles que se dizem servos de Deus e que têm uma aliança com Deus. Porque quando eu tenho uma aliança com Deus, eu já não sou mais a escrava, agora eu sou o que? A noiva. E a igreja é o que do cordeiro? A noiva do cordeiro. Então cuidado para não trair o cordeiro, porque o cordeiro, além de ter a condição de discernir qual é a tua sinceridade, ele diz o seguinte: não tema somente aquele que possa matar o corpo, mas tema aquele que além de matar o corpo pode lançar a alma para o inferno. Tá? Então a prostituição está mais envolvida dentro da nossa fidelidade a Deus do que simplesmente um ato físico. Então olha lá, e nem das suas ladroices, é aquele que furta, é aquele que rouba, é aquele que causa dano ao próximo, é aquele que pode tirar a alegria, a felicidade, a esperança. Eu posso estar tirando algo precioso de uma outra pessoa por causa das minhas atitudes, por causa da minha má fé,
por causa da minha vaidade, por causa do meu mau caratismo, por causa da minha ignorância, ou por causa da minha arrogância. Por causa a pessoa arrogante, ela nunca vai reconhecer o seu pecado, ela sempre vai querer apontar aos próximos, aos outros. E quem faz isso, se não o ímpio? Porque o ímpio sempre quer sair por cima. Irmão, entende uma coisa: nunca haverá unidade na igreja se não tiver um que ceda. Sempre vai ter que ter um que ceda. Nunca haverá unidade no matrimônio se não tiver um que ceda às vezes. Porque às vezes é só a mulher, só a mulher, só a mulher. E o marido, só o homem, só o homem, só o homem. Se os dois não se cederem, o que vai acontecer? Conflito, rompimento. Então às vezes nós temos que entender isso. Às vezes para causar a unidade, a união, o bom convívio, às vezes é bom a gente ceder. Eu não sou obrigado a fazer, mas se eu fizer vai ajudar o corpo, então eu vou quebrar minha vaidade e vou fazer, para o benefício dos todos. O que acontece? Todos ganham, todos prosperam, todos caminham. Então não roube a felicidade do teu próximo, não roube a felicidade do teu irmão, porque nós sempre olhamos assim e falamos o seguinte: olhamos para o natural. O roubador é aquele que vai lá e cata R$2 da mesa do patrão. É aquele que vai lá e cata uma joia. Isso é furto? É roubo? Claro que é. É certo? De maneira nenhuma. Tem consequência? Com certeza. Só que esse é o pior ato? Não necessariamente. O pior ato sempre está ligado ao lado espiritual. Porque a nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra as hostes, potestades, principados, príncipes das trevas. Então a nossa guerra, ela é muito mais espiritual e individual do que coletiva. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que a guerra está aqui a todo momento, que é uma milícia entre carne e espírito. A carne briga contra o espírito briga contra a carne. Então nós temos que cair nessa realidade e achar que tudo é natural. Nós falamos assim: os homossexuais não entrarão no céu. Enchemos o peito para falar isso. Mas vocês estão vendo que aqui tem um monte de adjetivo também que não vai entrar no céu? Vocês estão vendo aqui que não é só uma coisa, mas são várias coisas. Então nós temos que cair em si e olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: opa, espera lá, o que está acontecendo? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo é realmente a obra de Deus? Como que eu tenho que fazer? E como que eu vou aprender? Todas essas suas perguntas e ir atrás de a resposta. Muitas das vezes a resposta vai estar dentro do culto, vai estar dentro de uma escola dominical. Às vezes a resposta, sabe onde vai estar? Lá na tua casa, a hora que você abre a palavra de Deus, a resposta vem para você. Sabe onde que pode estar? No meio da rua. De repente Deus vai lá e te abre um versículo. Poxa, esse versículo aqui condiz com aquilo que eu estou falando. É o próprio Deus tendo comunhão com você. Às vezes você olhando para a natureza e contemplando a glória de Deus na natureza, Deus pode abrir a sua mente, o seu entendimento e sair diante de você a solução para o problema que você está enfrentando. De repente pode sair a solução para o matrimônio que está em conflito, pode sair a solução para educar um filho que está perdido, pode sair a solução para você se dar bem no seu trabalho. O que nós precisamos é cair na realidade, entender que o nosso Deus é soberano e que Ele está dentro de nós e que nós temos que vigiar muito mais do que orar, para que nós não venhamos ser tentados e cair no erro e gerar dentro de nós a morte e sermos condenados, não somente com uma classe, mas com várias classes que estão aí destoando contra a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deu para entender então? Nós encerramos o capítulo 9, que faltou de encerrar a semana passada. Deu para nós compreendermos, e hoje nós vamos entrar no capítulo 10, e eu estou com vontade de chegar até o capítulo 11, que são assuntos que eu precisaria que no mínimo de umas 4 quarta-feiras para nós destrinchar. Mas eu vou fazer um catadão, um resumo desses dois blocos, para nós conseguirmos entender
o que é o significado desse livrinho, qual é o significado do trovão, qual é o significado de ser doce na boca, de ser amargo no ventre, e quem são essas duas testemunhas. Porque, irmãos, existe uma briga muito grande, uma discussão muito grande, diversas linhas de pensamento acerca de quem será ou de quem são essas duas testemunhas. Porém, olha lá o capítulo de número 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Irmãos, muitos comentaristas e teólogos afirmam, tá? Outros têm um pouco de dúvida por conta dessa ideia de quem é esse ser, quem pode ser, qual é a finalidade dele. Mas o fato é que a mais aprovada entre todos é de que esse anjo forte que está sendo narrado pelo João é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Por causa das suas características. Olha lá primeiro, ele tinha o arco celeste sobre a sua cabeça. Quem esteve aqui no capítulo na exposição do capítulo de número 4, lembra que daquela imagem que eu coloquei aqui, e que atrás do trono existia o quê? Um arco celeste, que simboliza o que o arco celeste? Nada mais e nada menos do que a misericórdia, tá? O arco celeste simboliza a misericórdia de Deus para a humanidade. E quem tem a misericórdia sobre a humanidade, senão o próprio Cristo? Porque Ele mesmo se esvaziou e se entregou por nós em um ato de graça e de misericórdia, nos dando aquilo que nós não merecíamos e não imputando aquilo que merecíamos. Então o arco celeste simboliza a misericórdia de Deus, ainda em um período tribulacional. Porque lembra que eu já disse que no período da grande tribulação haverá salvação? E eu já mostrei para vocês acerca dos mártires, acerca das pessoas que morreram e tiveram suas vestes brancas e foram para debaixo do trono e estarão lá até o tempo determinado por Deus. Esse anjo forte, ele simboliza essa misericórdia ainda. Ele tem o que? O rosto como de um sol. O que simboliza isso? A justiça, a plenitude da justiça. Porque tudo que está em escuridão se revela na luz. Tudo que se disser, disse Lucas, tudo que se disser ao pé do gabinete, lá no telhado subirá alguém e apregoar o que foi dito lá dentro. Em outras palavras, não existe segredo diante daquele que é o sol da justiça, aquele que tem a sua glória perante, e contra a escuridão o sol prevalece, e a escuridão contra a luz se esvanece. Então nós vemos que a característica desse ser é resplandecente, e os seus pés como coluna de fogo. O que significa fogo? Purificação, ou justiça, juízo. Purificação para aqueles que seguem a justiça, e condenação para aqueles que andam impiamente. Não é isso que Paulo ensina lá na sua carta aos Coríntios? Que pelo fogo se provará qual é a boa obra. Se a obra for de ouro, prata, pedras preciosas, se purificará. Todavia, se for de madeira, palha e ferro, sofrerá detrimentos. Então isso nos mostra o seguinte, que o fogo é tanto para a purificação, quanto para juízo. Então nós vemos aqui que há uma clara evidência de misericórdia, justiça, juízo ou purificação, ainda como um ato de misericórdia para aqueles que ficarem dentro da tribulação. Depois que nós temos a ideia de quem possa ser esse anjo forte, olha lá o que tinha na mão dele, verso 2: e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O que simboliza esse livrinho?
a completa, ou vamos se colocar assim, a plenitude da sabedoria divina. A plenitude da sabedoria divina. Porque do alto veio esse livro. Esse livro simboliza a simbologia, simboliza a sabedoria. E quem está dando essa sabedoria, nada mais e nada menos, é aquele que tem o pé no mar e tem o pé na terra. O que está dizendo? Que ele tem firmeza entre os ambientes. É ele que domina as esferas. É ele que domina as potestades. Porque ele tem um arco celeste, ele tem o juízo, ele tem a justiça, não somente no céu, mas também na água e na terra, mostrando o quê? Que todo o poder lhe foi dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós vemos que esse anjo forte, literalmente é um anjo forte, e todas as pessoas que é usado, ou o mensageiro que é usado por Deus, ou o próprio Cristo se manifestando, eles são agentes do próprio Criador. Lembra que eu disse que até os dias, as horas, os meses e os anos, eu citei aqui, né, no verso de número 16, no verso de número 15 do capítulo 9, que olha lá, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês, ano. O que é isso? Completo controle de tudo. Nada está fora daquele que tem a regência do universo. O nosso Deus é o Deus que domina todas as coisas. E se você está em Deus, você está em Cristo, então descanse o seu coração, porque assim como Ele cuidou dos nossos pais, Ele cuidará das nossas almas nesse momento e dará misericórdia para aqueles que estarão no futuro. João agora nesse momento, ele está contemplando algo sublime da parte de Deus. Ele ainda assim está dando sabedoria para aqueles que estavam em outra hora perdidos. Olha só o de número 3, o verso de número 3. E clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Opa, entrou agora mais uma encrenca aqui. Agora já não basta mais as 7 selos e os 7 trombetas, agora entrou 7 trovões. Só que quando João foi nos revelar o que os 7 trovões ia dizer, o que o anjo forte falou? Não escreva. Não escreva. Não é momento de escrever. Isso daí é um segredo. Guarde esse segredo. E o verso de número 7 diz assim, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, e se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. O que os 7 anjos, os 7 trovões disseram, não foi novidade para João, não era exclusivo para João, porque isso que foi dito pelos 7 trovões, foi dito para Daniel. Daniel recebeu também essa revelação da parte de Deus, só que Deus também impediu Daniel de escrever e falou, porque tem segredo aí que precisa ser revelado. Agora, se é benefício ou se é condenação, ninguém sabe. Eu só sei o seguinte, eu não quero estar lá para pagar para ver. Eu estou fora, eu quero estar lá nas mansões celestiais juntamente com o Cordeiro, aproveitando as bodas do Cordeiro, sendo servido por Ele, com os meus galardões já lá incumbido da minha pessoa e pela eternidade estar junto com Ele. Agora, se alguém quiser ficar, fique à vontade, mas eu não sei o que você vai encontrar ali. Então o meu conselho, se esforce e vigia hoje para nós nos encontrarmos juntos lá. Essa é a nossa esperança. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, disse-lhe, dai-me o livrinho. E ele disse-me, toma, come, e fará amargo ao seu ventre, mas a tua boca será doce como
o mel, e tomei o livrinho na mão do anjo, e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O que simboliza o livrinho? A sabedoria divina. É algo que vem do céu, é algo fora da nossa esfera. E qual ordem foi dada para João? Que profetize. E o que é profetar? Lembra que eu já ensinei para vocês o que é profecia? Profecia de verdade é aquele que vai lá, que abre a Bíblia e diz: assim diz as Escrituras. Isso é uma profecia de verdade. Profecia não está incumbida aquela pessoa que chega e fala o raio-x celestial da minha vida. Ou que eu chego lá, o pastor Sena, Isso daqui não é profecia, isso daqui é uma revelação da parte de Deus para a vida dele. E muitas das vezes pode ser completamente equivocada, enganosa, e pode até o próprio Satanás estar revelando algo que a pessoa em si não está em comunhão com Deus. E eu já vi isso acontecer. E é um perigo. E muitos estão fracos e que dormem no meio de nós, porque dão mais crédito a esses faladores do que a profecia bíblica. Qual foi a ordenança? Profetize. Profetize o quê? O que está no livrinho. E o que acontece quando eu falo do livrinho para o povo? É a coisa mais gostosa do mundo falar sobre a palavra. Não é doce falar sobre a palavra? Mas quando cai na nossa carne, não fica dolorido e amargo? Às vezes você sai do culto falando assim: aleluia. Às vezes você sai do culto falando assim: poxa vida, eu apoiei de Deus que nem. E às vezes você sai do culto até meio amargurado. Você fala: nossa, a palavra bateu em mim de todo lado. Por quê? Porque pega na naturalidade. Tudo que é natural se incomoda com aquilo que é divino. Por isso que para o homem natural, tudo é mundano e natural. Mas para o espiritual, tudo é poder de Deus. Para o homem natural, está tudo errado. Mas para aquele que é do Espírito, que já nasceu no Espírito, sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. De que todas as coisas estão na direção daquele que dizemos servir e amar. Então João está vendo um negócio. João, tome o livrinho. Vai ser doce, vai ser bom falar, vai ser prazeroso falar. Mas tenha consciência que quando cair na carnalidade, cair naquilo que é corruptível, porque o ventre é algo de corrupção, é algo de dejeto, é o símbolo da imundície. Porque a hora que cair no ventre, aquilo lá vai se tornar amargo para aquele que não quer se deliciar com um favo de mel. Qual é a nossa incumbência? Se satisfazer com o mel. E qual é a nossa alegria? É quando somos corrigidos pela palavra. Porque hoje, na graça, nesse exato momento, se nós estamos sendo corrigidos por Deus, é porque Deus nos ama e nos quer nos salvar. Então esse é o ponto principal. Então esse livrinho, ele simboliza literalmente, ou na questão de entender aqui, de que esse livrinho simboliza a sabedoria dada do alto para o homem, e o homem recebeu a dádiva de profetizar, de falar sobre ele, e o homem natural, que é o ventre, que cai no algo natural, se torna amargo. Se torna amargo. E quando a gente está com alguma coisa amarga, a gente vai correr atrás do quê? De algo doce, de algo para sanar, tirar aquela amargura, não é? Então corra atrás da palavra. Se você está amargurado no teu espírito, está lá tribulado no espírito, corre para a palavra, porque a Bíblia diz que ela mesma é um santo remédio. Você sabia que só de ler a Bíblia você tem saúde para o teu corpo? O Provérbios fala o seguinte: filho meu, atenta-te para minhas palavras, inclina-te para ouvi-las, porque será saúde para o teu corpo. Olha só que interessante, às vezes nós passamos aí por muitas doenças que poderiam ser sanadas pelos simples conselhos
O que tem de homens e mulheres com ataque cardíaco aí, morrendo, com tornos muscular, que fica assim, que fica enrijecido, que fica com rancor no coração, porque não ouve os conselhos da palavra. É simples. Uma das maiores virtudes do perdão e do arrependimento é o quê? É a longevidade de vida. Lembra de domingo que eu falei sobre a sequidão que estava nos ossos de Davi? Por quê? Porque ele guardava dentro dele um pecado, guardava dentro dele uma iniquidade, não jogou para fora. E quando ele assim o fez, o que aconteceu? Ele tornou ter vigor novamente, tornou ter alegria novamente. Ele nunca mais deixou de confessar os seus pecados para Deus. Você pode ver que Davi errou, só que mesmo assim ele fazia o quê? Ia lá e se arrependia. Entrava na frente, quando Deus queria castigar o povo, ele entrava na frente. Não, Senhor, não foi o povo, fui eu que errei. Só acontece isso quem foi regenerado pelo Espírito. Quem já passou, como que é aquele, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar, não quer estar. Tá? Então, se você está amargurado aí, aproveita o mel, que o mel é bom. Né? Então, cuidado para não ficar farto, tá? Porque a Bíblia também fala que o homem farto, ele pisa em favos de mel. Mas para o necessitado, até o amargo se torna doce. Então, vê onde você está aí, vê onde você está, se centraliza e vamos para frente, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós fechamos o capítulo de número 10. Recorde, consegui 10 minutos para o capítulo número 10. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo de número 11 para nós expor ele? Olha lá, o capítulo de número 11 diz assim, ó: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque foi dado às nações e prisões a cidade santa por 42 meses. E depois darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais, que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida veio de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caíram um grande tremor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que dizia: Sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu,
Passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Irmãos, essa parte aqui, como eu disse, eu vou tentar fazer um resumo aqui para nós ganharmos esse tempo. Essa parte aqui é uma das partes que tem mais vertentes de interpretação. Quantos aqui já ouviram falar que as duas testemunhas é Moisés e Elias? Já ouviram falar? Já ouviram falar que é Enoque e Elias? Também já ouviram falar. Tem várias linhas, como eu disse, mas as principais são essas. Eu precisaria de um tempinho para eu mostrar o porquê que não é Moisés, o porquê não é Enoque, o porquê não é Elias. Mas em uma rápida girada aqui, nós vamos entender que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é? Note, Moisés, ele foi arrebatado? Não, a Bíblia diz que Moisés morreu. Moisés morreu, e o próprio Deus o sepultou. Isso é tão verdade que a carta de Judas vai falar que teve uma feita que Miguel e Satanás estavam em contenda acerca de quê? Do corpo de Moisés. Então mostra que Moisés está morto. E se Moisés descer de novo para cá, ele vai descer para quê? Para morrer de novo. Ao homem foi ordenado morrer quantas vezes? Uma vez só. Então, por vários sentidos, por várias especulações, não tem como ser Moisés. Elias foi arrebatado. Ele foi transladado. Para quê? Para não provar da morte. Enoque, ele foi transladado. Para quê? Para não provar da morte. Então agora eles vão voltar para morrer? Não só por esse argumento, mas tem vários argumentos que também rebatem essa teoria de que é Moisés e Enoque. Ser testemunha precisa ser unicamente uma pessoa? Não precisa ser unicamente uma pessoa. Segundo Jesus, pode ser o próprio Deus ser a sua testemunha, pode ser as pessoas serem a sua testemunha, e os sinais podem servir de testemunho também. Segundo Jesus, pode ser esses três tipos. Porém, por que não cabe ser duas pessoas físicas? Eu estou dando a minha linha de pensamento, tá? Por que não pode ser duas pessoas físicas? Porque nós estamos falando de povos, nós estamos falando de pessoas dentro do contexto. Olha só o verso de número 4. Estes são as duas oliveiras e os dois castiçais. Que povo simboliza as oliveiras? O povo de Israel. Um dos símbolos do povo de Israel é as oliveiras. Aí eu precisava de outro tempo para mostrar para vocês esses povos. E qual é o povo que é simbolizado pelo castiçal? A igreja. Jesus não andava no meio dos castiçais. E quando Jesus naquele momento estava andando no meio dos castiçais, a igreja não tinha sido arrebatada ainda. E lembra que eu falei que os remanescentes serviriam de testemunhas dentro da grande tribulação? O que está falando aqui acerca de sinais dos castiçais e das oliveiras? Está falando, ao meu ver, de duas nações, de dois povos. Quem são as testemunhas de Cristo hoje? Não somos nós? Está vendo que não é só uma pessoa, mas todos nós nos formamos um corpo. Então nós estamos vendo que as duas testemunhas não é necessariamente uma pessoa física, mas também pode ser uma multidão de pessoas, bastante pessoas, milhares de pessoas, por um período.
Então, quando se fala de duas oliveiras, de dois castiçais, está falando literalmente de dois povos, de duas nações, de duas pessoas. E outra, você pode ver que os dois castiçais, as duas oliveiras, eles sempre foram muito fortes de característica. As oliveiras simbolizam o Antigo Testamento. Quando se fala que fará tocar na água e a água se tornar sangue, está remetendo ao tempo da lei, aos sinais que aconteceram no passado. Quando está falando de fogo, não está falando só também de Elias, quando ele fez descer fogo do céu, mas quem é o povo conhecido como o povo do fogo hoje? O povo do fervor, o povo da brasa viva, a igreja. E quem é o povo conhecido como o povo da água? Porque vai ter poder sobre as águas e sobre o fogo. Então está falando sobre a nação eleita, o povo sacerdócio de Deus. Então está falando do povo de Israel, que temos os 144 mil nesse período. Lembra dos 144 mil? Que são israelitas que estão nesse período. É uma testemunha. E quem tem mais? Os remanescentes. Os remanescentes receberão o poder. Quem é o remanescente? Remanescente é aquele que não se inteirar dentro do sistema babilônico que já vai estar imperando naquele momento, que não se dobrou ao sistema corrupto da religião, mas que preferiram lutar com a própria vida, porque agora já não é mais graça, agora é vida. Se colocaram à disposição de entregar a sua própria vida para defender a verdade de que Cristo vai voltar. Entendam, aqui nesse momento, Jesus não voltou ainda. Aqui nesse momento, Jesus fez o quê? Arrebatou a igreja, ponto. Mas Jesus não voltou. Quando é que Jesus vai voltar? No final dos 7 anos, que é o período que eles vão anunciar o Evangelho. Esse período aqui, de 3.000 e poucos dias aqui, simboliza falsa paz, período de tribulação e falsa paz, e período de grande tribulação, totalizando 7 anos. Então nós temos aqui as duas testemunhas, que serão fiéis ainda no período tribulacional, porque Deus está falando aqui, se arrependam, deixem. Nós não lemos agora aqui a respeito dos ladroeiros, a respeito dos idólatras. Esses daqui estarão anunciando, e eles vão incomodar tanto, que olha só o verso de número 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o que está falando esses 3 dias e meio? Os 3 anos e meio. 3 anos e meio, com mais 3 anos e meio, 7. Esses dias aqui não está dizendo dias literais. A palavra aqui é aios, dias longínquos. Então pode ser períodos, pode ser anos, tá bom? Então 3 dias é período. Então 3 dias e meio também é traduzido como períodos, 3 anos, por causa da numerologia e tudo mais que nós poderíamos entrar. Mas para ficar simples é isso. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida veio vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram sua grande voz do céu, que dizia: sobe cá. Opa, espera lá. Por que houve alegria e houve espanto? Por causa do verso de número 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. O que eles queriam? Humilhar a igreja, humilhar os remanescentes. Eles queriam mostrar que aquilo lá era tudo balela. Verso 10. E os que habitam na terra regozijarão e jarão com eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quem é que atormenta o mundo hoje? Quem é que atormenta o mundo corruptivo? Quem é que tormenta o pecado? A igreja. Porque a igreja apresenta o Evangelho. Lembra a sabedoria divina? Que quando cai na carnalidade se torna amarga? É o que está acontecendo hoje, e continuará acontecendo depois
nós fomos embora, porque a misericórdia de Deus é tão grande para a humanidade, que Ele deseja que todos se arrependam e que ninguém se perca. Mas o homem é tão corrupto em si só, que fugirão de Deus, que fugirão do arrependimento. Irmão, é tão fácil se arrepender hoje na graça. Naquele período não será fácil se arrepender. Naquele período terá que ser pela sua própria vida. Se hoje, por causa de uma enfermidade, às vezes nós fazemos loucura para receber a cura da nossa enfermidade, quando dirá então naquele período que valerá a vida? Você acha que poucos vão negar a Deus para entrar no sistema por causa do seu bel prazer? Lembra que eu falo aqui que é fácil pegar crente ganancioso? Começa a fazer umas campanhas de prosperidade, você vai ver só que daqui lota, enche. Vai faltar lugar de espaço na rua aí, ó. Porque é ganancioso, é pego na ganância. O homem é corrupto. Você pensa que eu e você é diferente? Você acha que eu e você aqui na igreja é diferente? Não estamos aptos a isso? Irmão, a Bíblia diz: tu que dizes estar de pé, vigie, não caia, porque a queda é dolorosa. E para se levantar um pé para o mundo, ó, é isso. Mas do mundo para volta para casa, é terrível. Anos, décadas, talvez eternidade não alcançará. Então, nesse período, também nós não estaremos, mas nós estaremos contemplando a palavra do Senhor, rompendo de fé em fé, quebrando os aguilhões, e por misericórdia eles serão também levados para cima. Olha lá o verso de número 12. E ouvi uma grande voz do céu, que lhes dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Opa, pera lá. Olha só que interessante. Morto entra no céu? Não, morto não entra no céu, porque o céu é lugar de vivos. Lembra quando Jesus olhou para Marta e falou assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só tem vida aquele que crê em Cristo. Fora de Cristo não tem vida. A Bíblia fala: aquele que tem, terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos codificar isso? Aquele que tem vida em Deus, em Cristo, terá em abundância. Mesmo se bate as botas aqui, ressuscitará e terá vida eterna com Deus por toda a eternidade. Não é? Mas e aquele que acha que tem vida aqui e morre sem Cristo? Até essa vidinha que ele acha que é vida, lhe será tirada. Olha a importância e o perigo de viver sem Cristo. Só existe vida em Cristo. Vida não é um conceito, vida é uma pessoa, e essa vida se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Sem mim nada podereis fazer. E olha só, eles estavam mortos. O verso 11 fala que eles ficaram mortos por 3 dias e meio. E vindo Deus, entrou neles. Quem trouxe eles à vida de novo? O próprio Deus. Quando eles tiveram vida, aí puderam entrar no céu. Porque olha lá o verso de número 12. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: sobe cá. Olha que interessante. A mesma chamada que Deus fez para a igreja, Ele está fazendo agora aqui de novo. Só que o galardão para os remanescentes não foi falado qual será. A única coisa que sabemos é que há algo à parte. Deus tem algo à parte para aqueles que forem salvos na tribulação e na grande tribulação. O que é, não sabemos, mas o que é bom, que eles se salvarão. Porque, irmãos, qual é melhor? Morrer no fogo de um prédio, num prédio pegando fogo, morrer lá dentro, ou sair de dentro daquele prédio em vida, mesmo com as roupas queimadas? Não é isso? É os remanescentes.
não vão receber o galardão e nem o corpo glorificado que a igreja receberá. Porque a igreja já não faz mais parte disso, nós já estamos em outro patamar, já temos já o nosso corpo glorificado, já temos os galardões, já estamos vendo Deus assim como Ele é. Aonde Jesus estiver, nós estaremos. Nós, quem for arrebatado agora, vai ter todos esses benefícios. Para alguns isso não brilha. Isso é triste, irmão. Você precisa se converter de verdade. Se isso não brilha no teu olho, se isso não acende a tua chama de estar com Deus, você precisa rever seus conceitos e ver se verdadeiramente você quer ser cristão. Porque um crente, a igreja de verdade, não vê a hora de se encontrar com Deus, não vê a hora de ver Deus face a face, não vê a hora de ser um pela eternidade junto com o Pai. Se hoje, quando nós sentimos a sua presença, nós já não queremos sair da sua presença, imagine estar com Ele por toda a eternidade. Estar nele, assim como Ele é, nós seremos, e veremos, e ficaremos, e a Bíblia nos garante, aonde Cristo estiver, estaremos nós com Ele também. Essa é a esperança da igreja. Agora me desculpe se estão ensinando outras inverdades aí, o povo está ludibriado. Se querem acompanhar, que acompanhem. Eu prefiro ficar com as Sagradas Escrituras e ter muito menos nessa terra e ter a minha salvação e o meu galardão naquele dia, porque naquele dia traça não corrói, o ouro que está guardado lá, a ferrugem não come. Jesus disse: será eterno e glorioso, bendito seja o nome do nosso Salvador. E ouviram uma voz do céu que disse: sobe cá. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e o temor foi, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. De novo, 7.000 aqui está falando de uma totalidade, de um número completo. E demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo vem. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, deu para entender mais ou menos aqui quem é as duas testemunhas, a questão do livrinho? Se ficou dúvida, entra na fila, porque tem um monte aqui ainda também que precisa ser sanado. Nós precisávamos, como eu disse, de vários dias para nós ficarmos dentro aqui, mas eu pretendo o mais breve possível resumir para ficar um pouco mais dinâmico também, e eu já quero entrar nesse livro glorioso. E aqui nós encerramos então a 7ª trombeta, e vamos entrar na semana que vem a partir do verso de número 15, aonde nós iniciaremos o terceiro ai e a 6ª trombeta. E dentro dessa trombeta, irmão, nós vamos falar sobre coisas doideira mesmo. Nós vamos falar de um ser que sai do mar, outro ser que sai da terra. Nós vamos falar de uma mulher, de um dragão, e eu quero aqui descodificar com vocês os 666. O que é isso? Que loucura é essa? Eu vou ter que colocar uma tatuagem na mão então, ou na testa? O que é isso? É um número mesmo? O que significa? Então, vem aqui semana que vem, que nós vamos descodificar esse tão famoso 666, que é o chip, o que é esse trem, nós não vamos descobrir. Tá bom, meus irmãos? Que o Deus do céu possa continuar abençoando a cada um de vocês, dando aí sabedoria, paciência e amor em relação às Sagradas Escrituras. Amanhã nós teremos então ensaio, escola e oração com os nossos